Declaro aberta essa sessão ordinária de número 1558 e convido o vereador Moacir para fazer a leitura bíblica. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jovem, um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Estão presentes na sessão de hoje os 9 vereadores. Vamos dispensar a leitura da ata da sessão anterior e colocá-la em votação. Quem for favorável à ata número 1557, permaneça como está, e que for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Peço ao diretor para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 102/2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa egrégia Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 031/2022, concede revisão geral dos vencimentos aos servidores e dos proventos de aposentadoria e pensões com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 032/2022, concede revisão geral dos vencimentos aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Arroio do Tigre e da outras providências. Projeto de Lei número 033/2022, concede revisão geral e anual da remuneração aos professores da rede municipal com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 034/2022, acrescenta parágrafo 1 ao artigo 34 da Lei Municipal número 2.931 de 2018, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração e institui o respectivo quadro de cargos e funções do Magistério Público do município de Arroio do Tigre e da outras providências. Projeto de Lei número 035/2022, altera o artigo 3º e 24 da Lei Municipal número 719/1990, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de carreira dos servidores e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, e certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 067/2022. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de matéria. Prezado senhor, pelo presente encaminha Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 031, 032, 033, 034 e 035/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 068/2022. A Vossa Excelência, senhora vereadora Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: envio de matérias. Prezada senhora, pelo presente encaminha Vossa Excelência projeto de leis abaixo relacionados para seres analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 031, 032, 033, 034 e 035/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal.
Ofício número 007/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste encaminhar os projetos de lei número 031, 032, 033, 034 e 035/2022, acompanhado dos pareceres dessa comissão. Encaminho ainda a emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei número 031/2022. Saliento ainda que os referidos pareceres foram favoráveis, estando os projetos acima citados aptos à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Ofício número 007/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste encaminhar os projetos de lei número 031, 032, 033, 034 e 035, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres foram favoráveis e estando os projetos acima citados aptos à apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Excelentíssimo senhor presidente, é com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência a oportunidade que vem em que a Associação da Juventude Rural de Arroio do Tigre, a Jurate, vem convidá-lo para assistir às apresentações do projeto Ações Sociais, integrante da programação do concurso que elegerá as soberanas da 38ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre. Tal apresentação será realizada no dia 26 de abril próximo, às 14 horas, junto ao Clube 25 de Julho, sede do município. Salientamos que esse convite é extensivo aos demais vereadores do município. Na certeza de contarmos com a sua presença, desde já agradecemos atenciosamente Vanúzia Guedes Puntel, presidente da Ajurate. Eu concedo um intervalo regimental e, ao mesmo tempo, reinicio a sessão solicitando a leitura da ordem do dia pelo diretor. Ordem do dia. Emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei número 031/2022. Projeto de lei número 031/2022. Projeto de lei número 032/2022. Projeto de lei número 033/2022. Projeto de lei número 034/2022 e projeto de lei número 035/2022. Eu solicito ao diretor que faça a leitura da emenda aditiva 001/2022. Emenda aditiva número 001/2022. Ao projeto de lei número 031/2022. Concede revisão geral dos vencimentos aos servidores e dos proventos de aposentadorias e pensões com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Eu coloco em discussão a emenda 001/2022 e passo a palavra ao vereador Rogério Mayhofer. Senhor presidente, nobres colegas, a competência, então, da Câmara Municipal, nos termos do inciso 5 e 7 do artigo 29 da Constituição Federal, é reproduzido no texto da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal, é para fixar o valor do subsídio dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. O termo fixar indica estabelecer o valor que deve ser observado para o pagamento remuneratório dos agentes políticos durante a legislatura. Assim, então, a competência para determinar a revisão do valor fixado pela Câmara é do prefeito, na condição de chefe do Poder Executivo, não somente em relação aos agentes políticos, mas também quanto à remuneração dos servidores do Poder Legislativo e Executivo. De outro modo, então, não há impossibilidade absoluta da apresentação da emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, e a jurisprudência do STF se apresenta nesse sentido apenas com duas barreiras limitativas, que seria a emenda que não resulte de aumento de despesa
e que haja vínculo de pertinência temática entre a emenda e o projeto original. Desta forma, eu peço a aprovação da presente emenda aditiva número 001/2022. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação com relação à emenda? Não havendo mais nenhuma colocação com relação à emenda aditiva 001 ao projeto de lei 31/2022, eu coloco a emenda em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Senhor presidente, uma vez aprovada a emenda aditiva número 01/2022, peço que, por ocasião da redação final, que o artigo 2º vigore com a seguinte redação. A emenda modificativa número 001/2022 faz parte de forma integral ao projeto de lei número 031/2022, que conste em ata, senhor presidente. Eu coloco, então, em deliberação do plenário, aprovação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Emenda aprovada. Eu solicito, então, ao diretor que faça a leitura da emenda da justificativa ao projeto de lei 31/2022, acrescido da emenda conforme colocado pelo relator Rogério Maierhofer. Projeto de lei número 031/2022 concede revisão geral dos vencimentos aos servidores e dos proventos de aposentadoria e pensões com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei contempla a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais a título de revisão geral e anual. Fica concedido o percentual de 11,30%. O índice da revisão de 11,30% é apurado pela média do IPCA, referente ao último mês divulgado pelo IBGE. A revisão geral apurada pela média do índice acima referido tem por finalidade cumprir mandamento constitucional, artigo 37, inciso 10, que determina a revisão geral e anual com a finalidade de atualizar o valor da remuneração de todos os servidores públicos, independentemente de suas áreas de atuação. Cabe salientar que a revisão geral e anual pela média inflacionária do IPCA, neste momento, é o único percentual autorizado pelo artigo 3710 e artigo 169 da Constituição Federal, tendo em vista que o município acima está dentro do limite prudencial no que tange ao índice de gasto com folha de pagamento. Sabe-se que, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal são condicionadas a outros requisitos, além daqueles que a Constituição já impunha sua realização. Além da estimativa do impacto orçamentário, passa a exigir a comprovação de que o seu gasto não afetará as metas de resultados fiscais, bem como a demonstração da sua adequação às diretrizes orçamentárias e de que o reajuste não ultrapasse o limite prudencial, que é o percentual de 95% aplicado sobre os 54%, que é o limite máximo de despesa de pessoal para o Poder Executivo. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei com reajuste na forma proposta. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 11 de abril de 2022, Marcelo Ravanello, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto 31/2022. Passa a palavra ao relator Carlos Joseli da Silva. Senhor presidente, demais colegas, projeto de lei número 031/2022, fica o Poder Executivo autorizado a conceder previsão geral de 11,30%, que incide sobre o vencimento básico dos servidores públicos municipais. Instituindo no artigo 28 da Lei Municipal número 719/90, de 20 de junho de 1990, para todas as categorias de servidores municipais, inclusive inativos e pensionistas do município. Diante do exposto, peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Não havendo mais colocações,
Eu coloco o projeto de lei 31/2022 em votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 32/2022. Projeto de Lei número 032/2022. Concede revisão geral dos vencimentos aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Arroio do Tigre e da outras providências. Justificativa. Submetemos a apreciação dessa Casa Legislativa para fim de estudo e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o projeto de lei que versa acerca da concessão da revisão salarial aos agentes políticos do Poder Executivo e Poder Legislativo do município de Arroio do Tigre, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A revisão salarial é um direito constitucionalmente previsto, objetivando promover a reposição das perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários relativo ao período de um ano. Sabe-se que no corrente do ano teve uma alta inflacionária maior do que nos anos anteriores devido à crise financeira e de saúde pública ocasionado pelo Covid-19, sendo de suma importância a concessão da revisão salarial para amenizar a perda do valor dos subsídios. Em casos, pretende-se conceder o percentual de 11,30%, índice apurado pela média do IPCA, referente dado do último mês divulgado pelo IBGE, considerando o impacto orçamentário sob revisão geral. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei com reajuste na forma proposta. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 11 de abril de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto de lei 32/2022. A palavra está com a relatora Hélia. Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto de lei número 32/2022, que concede revisão geral dos vencimentos aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Arroio do Tigre. Baseado, então, na lei federal e observando a lei orgânica municipal, este projeto vem para fixar o valor dos subsídios aos agentes políticos do município, em 11,30%, percentual esse apurado na média do IPCA. No caso, então, o projeto 032/2022 vem estabelecer o valor a ser pago ao prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. E reunidos, então, em comissão na segunda-feira, com parecer favorável aos projetos, que revisa e estabelece o valor dos salários aos agentes políticos do município, e como relatora, eu peço aprovação ao mesmo aos colegas. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto anterior, então, 031, tratava sobre conceder revisão aos funcionários públicos e o 032 agora aos agentes políticos. Então, nós temos a mesma revisão geral que os funcionários públicos. Só para deixar claro, presidente, seria isso. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, está em votação o projeto de lei 32/2022. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Diretor, faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei 33/2022. Projeto de lei número 033/2022. Concede revisão geral e anual da remuneração aos professores da rede municipal com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa a autorização legislativa para a concessão do reajuste do piso salarial do magistério pelo índice do IPCA, índice de preço ao consumidor amplo,
Assim, considerando o acumulado nos últimos 12 meses, conforme documento exarado pelo setor de contabilidade anexo 1, o índice de percentual a incidir sobre a remuneração dos professores de Arroio do Tigre será de 11,30%. Assim, a propositura do presente projeto de lei deve tramitar em regime de extrema urgência, considerando que a revisão deve ser concedida a contar da remuneração de janeiro do corrente ano, somando ao fato de que o índice é calculado sobre o acumulado nos últimos 12 meses. Diante do exposto, encaminhamos o presente para análise e aprovação dos nobres edis. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 11 de abril de 2022, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto 33, 2022, com a palavra o relator Tiago. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto de lei número 033/2022 concede revisão geral e anual à remuneração dos professores. Fica o Poder Executivo autorizado, então, a conceder revisão geral e anual de 11,30%, retroagindo ao mês de janeiro. Então, os professores também vão receber 11,30%, e esse aumento ou correção ele retroage ao mês de janeiro. Então, seria isso, senhor presidente. Peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação com relação ao projeto 33? Não havendo mais colocações, está em votação o projeto de lei 33/2022. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei 34/2022. Projeto de lei número 034/2022. Acrescenta parágrafo único ao artigo 34 da Lei Municipal número 2931/2018, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração e institui o respectivo quadro de cargos e funções do Magistério Público do município de Arroio do Tigre e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposta tem por finalidade acrescentar dispositivo à Lei Maior Municipal para instituir o cumprimento do pagamento da remuneração mínima dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal, a fim de mantê-la adequada ao piso salarial nacional do magistério definido pelo MEC, estabelecido pela Lei Federal número 11.738 de 2008, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal do artigo 60, inciso 3º, a linha A e do ato da disposição constitucionais transitórias, assim como medida de valorização dos profissionais da classe docente do Magistério Municipal, submetemos o presente projeto de lei à análise dessa egrégia casa, o qual solicitamos que seja apreciado em regime de urgência, artigo 39 da LOM, certos da aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Ao ensejo, apresentamos a Vossas Excelências e dignos pares nossos sinceros protestos de grande apreço, elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 11 de abril de 2022, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto 34/2022. Com a palavra a relatora, vereadora Delcy Schneider. Senhor presidente e nobres colegas vereadores, o projeto de lei de número 034 de 2022 acrescenta parágrafo único ao artigo 34 da Lei Municipal número 2931 de 2018, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do quadro de cargos e funções do Magistério Público do município de Arroio do Tigre, e tem por finalidade acrescentar o dispositivo à Lei Maior Municipal para instituir o cumprimento do pagamento da remuneração mínima dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal, para adequar o piso salarial do Magistério
definido pelo MEC, estabelecido na Lei Municipal, na Lei Federal 11.738, de 2008, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal. Diante do exposto, peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Gostaria só de salientar que os professores aqui então não têm direito aos 33% de aumento e eles vão ganhar o básico federal. É isso? Deixo a palavra à disposição para os relatores para responder a pergunta do vereador. Senhor presidente, respondendo o vereador, a resposta do vereador vai estar no projeto 35. Tranquilo. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto 034 é um complemento, então, ao salário dos professores. Eles vão ganhar 11,30 na carteira e mais um complemento em valor que vai chegar ao valor do piso do MEC. Então, nenhum professor vai ganhar menos que o piso agora, mas na carteira eles vão ganhar 11,30. A gente teve conversa com o prefeito, com as pessoas aí de executivo, está se formando uma comissão, então, que vão trabalhar em cima de um plano de carreira para, quem sabe, no final desse plano, se adaptar aos 33%. Eles vão receber os 33% em dinheiro, mas na carteira apenas 11,30. Esse que é o objetivo do projeto 034. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação? Não entendi, Thiago. Eles vão receber 33% de aumento. Eles vão receber o dinheiro equivalente aos 33%. Eles vão receber o piso. Ninguém vai ganhar menos que o piso. Não, é o piso ou é os 33%? O piso, eles não vão ganhar menos que o piso. Tá, mas então não tem nada a ver com os 33%. Porque você falou que teria 33%. Com os 11%, eles não atingem o piso. Com os 33%, em cima do piso que nós tínhamos, passaria do piso do MEC, né? Então, ninguém vai ganhar menos que o piso hoje. O piso estabelecido pelo MEC é aquele 2.130 e alguma coisinha. Tranquilo. Beleza. Eu coloco em votação o projeto de lei 34/2022. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Está aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda justificativa ao projeto de lei 35/2022. Projeto de lei número 035/2022. Altera o artigo 3º e 24 da Lei Municipal 719/90, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, nos últimos anos a cultura organizacional em relação aos recursos humanos vem passando por importantes mudanças. O próprio termo recursos humanos está sendo substituído pelo termo gestão de pessoas, valorizando os trabalhadores como pessoas e não como recursos. Vivencia-se um momento em que as instituições buscam resgatar o que é de mais humano nas pessoas, ou seja, o conhecimento, a criatividade, a sensibilidade e o seu compromisso. Logo manifesta-se a administração municipal a necessidade da regularização do quadro de pessoas, definindo a política salarial e a forma de ascensão e progressão na carreira pública. Ademais, é necessária a valorização dos profissionais que atuam para o bom andamento dos trabalhos desse município e, uma vez, incentivando-os com remuneração condigna, condições adequadas de trabalho, valorização de seu bom desempenho. Diante do exposto, encaminhamos o presente para análise e aprovação dos nobres edis. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 11 de abril de 2022, Marcelo Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto de lei
Passo a palavra ao relator Rogério Maierhofer. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez. Então, o projeto de lei número 035/2022 altera, então, o artigo 3º e 24 da Lei Municipal 719 de 90. Então, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O quadro dos cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento. Então, nós temos aqui a denominação da categoria funcional, o número de cargos e o padrão. Já a alteração, então, no artigo 24, os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas são obtidas através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 28, conforme segue. Inciso 1º dos cargos de provimento efetivo. Então, nós temos o padrão agora com essa reforma de 1 a 8, e aí nós temos o quadro de coeficientes segundo a classe. Nesse sentido, então, a reforma se posicionou, extinguindo alguns cargos e reagrupando outros em 8 padrões, que ficaram da seguinte forma. Aplicado, então, o percentual de 11,30, o padrão referencial ficou, então, 723,73. No quadro aqui de padrão, cargo e classe, nós temos o seguinte. No padrão 1, foram agrupados, então, o cargo de servente, telefonista, merendeira, vigilante, operário especializado, agente administrativo, monitor de escola, secretário de escola, auxiliar de consultório dentário e agente administrativo auxiliar. Na classe A, o valor ficou em 1.302,71. Na classe B, 1.375,9 centavos. Para quem está na classe C, 1.447,46. E quem para estar na classe D, 1.519,83. No padrão 2, cargo, agente administrativo técnico, almoxerife, atendente de farmácia, borracheiro, técnico de enfermagem ISF, técnico agrícola e motorista. Na classe A, 1.700,76 centavos. Na classe B, 1.773,14 centavos. Na classe C, 1.841,51 centavos. E para quem está na classe D, 1.917,88 centavos. No padrão 3, cargo, músico, operador de máquinas e mecânico. Para quem está na classe A, 2.171,19. Para quem está na classe B, 2.388,31 centavos. Para quem está na classe C, 2.605,43. E para quem está na classe D, 2.822,55 centavos. Padrão 4. Cargo, técnico de segurança do trabalho e técnico em contabilidade. Na classe A, 2.569,24. Na classe B, 2.822,55. Na classe C, 3.075,85 centavos. E na classe D, 3.329,16 centavos. No padrão 5, cargo, arquiteto, assistente social, cirurgião dentista, 20 horas, cirurgião dentista, ISF, 40 horas, farmacêutico, enfermeiro, ISF, fisioterapeuta, que foi incluído, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, biólogo, fiscal, procurador jurídico, inspetor tributário, tesoureiro, contador e agente de controle interno. Para esse cargo, quem está na classe A, 3.531,80. Para quem está na classe B, 3.886,43 centavos. Para quem está na classe C, 4.241,6 centavos. E para quem está na classe D, 4.588,44 centavos. No padrão 6, cargo, engenheiro civil, 32 horas, fonoaudiólogo, que também é novo. E médico psiquiatra, 8 horas, que nós também aprovamos há poucos dias. Classe A, 4.736,19. Na classe B, 5.174,66 centavos. Na classe C, 5.623,38 centavos. E na classe D, 6.064,85 centavos. Padrão 7, cargo, médico ISF, 20 horas. Na classe A, 11.217,81 centavos. Na classe B, 11.579,68 centavos. Na classe C, 11.941,54 centavos. E na classe D, R$ 14.836,46 centavos.
No padrão 8, cargo médico ESF 40 horas. Na classe A, 22.435,63 centavos. Na B, 23.159,36 centavos. Na C, 23.883 com 9 centavos e na classe D 24.606 com 82 centavos. Já em referência aos quadros em extintos então, né, o do padrão 1, do cargo de gari, carpinteiro, escriturário, construtor, atendente de creche, pedreiro, marceneiro, eletricista, instalador e eletricista. Em relação à pergunta do vereador Moacir, o que nós temos do Executivo em reunião, senhor vereador, foi que seria então aplicado o reajuste de 11,30, né, e em alguns casos não vai alcançar o patamar exigido pela legislação federal, conforme a relação do projeto 34, e o que tem acordado a classe com o Executivo, então nesse momento então seria aplicado esse 11,30, e para aqueles que então não atingirem o patamar exigido pela lei federal, né, e ainda a classe concordou então, numa reunião com as diretoras, que formariam uma comissão, conforme dispôs o vereador Tiago, né, para discutir o novo plano de carreira. Então foi esse o acordo do Executivo com a classe, isso nos foi passado em reunião pelo Executivo. Nesse sentido, então, no quadro dos professores do quadro em extinção com o plano, então os níveis de magistério. Seria isso, senhor presidente, eu peço a aprovação do projeto. Acredito com essa reforma o Executivo cumpriu o seu papel, investimento em material humano, que vai mudar em muito, né, com o novo padrão referencial aos nossos servidores, assim também com o Vale, observado todos os preceitos legais. Assim eu peço a aprovação do presente projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação com relação ao projeto 35? Não sei se cabe, senhor presidente, mas sobre o projeto anterior, então. O piso do MEC é R$ 3.845. Está em discussão o projeto 35/2022. Qualquer relação a isso, você pode fazer uso da tribuna. Tranquilo. Seria isso. Gostaria de agradecer a administração, que fez um belo trabalho quanto à reformulação dos cargos. Gostaria também de parabenizar os motoristas que estão aí, o pessoal do sindicato. É importante virem aqui e, com certeza, o que a administração está fazendo está certo. E, ao projeto passado, sinto muito o pessoal não ter vindo do magistério aqui. Muito obrigado. Da mesma forma, vereador, com relação ao projeto passado, pode sim fazer uso da tribuna, ainda está aberto depois. Coloco em votação, então, o projeto de lei 35, 2022. Quem for favorável, fica como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8-0. Abro o espaço para as explicações pessoais e convido a vereadora Adriana Chani para fazer uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos os amigos que nos assistem hoje pelas redes sociais e também a todos os amigos presentes nessa casa hoje, bem-vindos. A imprensa, bem-vinda. A amiga Jaciara, a amiga Nina. Hoje também temos o aluno Leonardo Foleto, tá bonzinho, né? Bem-vindo, Leonardo. O Leonardo é aluno da FASOL, Vale do Sol, né? Está aí hoje presente para assistir a nossa sessão. Sejam todos bem-vindos. Faço uso hoje dessa tribuna para agradecer todo o carinho recebido, as diversas mensagens e ligações que tive durante esse período de afastamento, onde eu estive de licença saúde, afastada das atividades legislativas e também dessa casa. Me ausentei, então, para fazer um procedimento cirúrgico. Precisei fazer a retirada da minha vesícula, mas deu tudo certo, graças a Deus. Gostaria, então, de agradecer primeiramente a Deus por tudo ter ocorrido muito bem. Agradecer também o meu esposo Deco por me cuidar muito bem. Meu filho Davi, agradecer minha família. Também agradecer a todos os colegas dessa casa.
e também as pessoas que me mandaram mensagem, os amigos que se preocuparam, mensagens positivas, orações. E graças a Deus estamos aí, tudo certo. Gratidão então a todos. Soubemos que quando passamos por situações assim, aprendemos a valorizar mais a nossa vida. Valorizar as pequenas coisas, como por exemplo acordar, respirar, poder comer, não ter dor, por estar vivo. São pequenas coisas do dia a dia, mas às vezes não damos tanta importância. Precisamos ser gratos pela vida e pela saúde. Feliz então por estar voltando às atividades nessa casa. Gostaria de dizer a vocês, meus amigos, que estou à disposição de todos novamente. Obrigada de coração a cada um de vocês. Aproveitando a oportunidade a qual estou falando em saúde, recebemos uma ótima notícia nesse início de semana, aguardada há mais de 2 anos. O fim, então, do estado de emergência da Covid-19 no Brasil. Um passo importantíssimo para o retorno à normalidade, facilitando a retomada das atividades essenciais para o país, para o estado e município. Retorno, então, das aulas presenciais, a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras, a liberação de diversos eventos sociais, festas das comunidades, bailes da terceira idade, enfim, assim voltando aos poucos à nossa vida normal. Graças a Deus. Não podendo deixar de lembrar das famílias que perderam algum familiar durante essa pandemia. Finalizando, então, pedir a Deus que nos ilumine e nos guie para seguirmos nosso trabalho sempre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Eu convido o vereador Carlos Juscelino da Silva a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, demais colegas, a imprensa escrita e falada, em nome do presidente e o vice-presidente aqui do Sindicato Funcionário do nosso município, cumprimento os demais funcionários públicos que estão presentes nessa casa, as pessoas que nos assistem de casa e os demais, aqui em nome do nosso amigo Baitaca, esposa da nossa colega Hélia, cumprimento os demais presentes. Primeiramente, quero desejar boas-vindas à colega Drica, de volta a essa casa, desejar uma ótima recuperação para você. Tudo de bom. Primeiro quero dizer que hoje estive atendendo o pedido de pessoas que estão no dia a dia cobrando os vereadores e tem que ser assim, né? É assim que nós ficamos sabendo das coisas que faltam ou que acontecem no nosso município. Estive novamente sentado com a presidente do Conselho Municipal de Trânsito do nosso município, a Rafaela, que trabalha junto à Secretaria da Agricultura, para fazer uma cobrança sobre uma proposição que eu fiz aqui no mês de fevereiro, nessa casa, junto ao Executivo, sobre a renovação de pintura das faixas de pedestre do nosso município e mudança nos locais onde estão hoje sinalizados as mesmas. Então, na época, eu procurei todos os setores legais do município, Brigada Militar, Detran, CFC, onde busquei informações da legalidade dentro da legislação de trânsito, e assim eu fiz então o pedido executivo, principalmente no afastamento das faixas de pedestre, relembrando, né, que hoje as faixas se encontram na esquina, onde principalmente os alunos de autoescola têm reclamado bastante, que eles têm que parar em cima da faixa de pedestre e você sabe que não pode. Quem fez carteira sabe que nas provas
eles não podem parar em cima da faixa de pedestre. E como é em cima da esquina, não tem o que fazer. Então, foi pedido e está dentro da legislação o afastamento de até 5 metros. Então, eu peço mais uma vez, pedi hoje para a presidente, que reforçasse o pedido ao diretor da cidade, que eu percebi hoje que começaram a pintar no mesmo local. Então, gostaria que fosse atendido o pedido, senão nós não tem por que estar fazendo pedido e indicação aqui para o Executivo. Também quero parabenizar a administração pela estrada que está sendo alargada na São Roque, mais precisamente na linha Lambedor, onde os moradores estão muito felizes que nunca tiveram uma estrada como está ficando agora. Então, repasso aqui o agradecimento de alguns moradores que me procuraram. E também parabenizar a classe, né, aproveitando que estão presentes, parabenizar a classe dos funcionários municipais, né, em nome de vocês aqui presentes. Repasso em nome de todos os vereadores aqui, que eu acho que vocês merecem. Como disse o prefeito, ele deu o que pôde. Gostaria de ter dado mais, né? Que vocês, com certeza, todo mundo sabe que merece muito mais. Mas existem leis, né, que às vezes impedem, e deve de ser assim também, né? Senão não teria como administrar um município. Então, parabenizo pelo que vocês buscaram, né? É importante ressaltar o trabalho, está aqui o Kiko, presidente, e o Fernando, vice, né? Que buscaram diariamente essa tratativa com a administração. Inclusive, eu mesmo estive participando junto em algumas tratativas. Então, parabéns a vocês, acho que foi uma conquista de vocês. Vai ter bastante padrinho no meio desse caminho aí, mas é uma luta que vocês buscaram e merecem. Então, acredito que futuramente, aí, melhorando tudo em nosso município, com certeza vai dar para avançar mais. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Desejo a todos um ótimo final de semana, né, que nós estamos na metade da semana, e que Deus ilumine a todos. Não havendo mais vereadores inscritos na tribuna, nós marcamos a próxima sessão ordinária para o dia 2 de maio do corrente, às 18 horas, segunda-feira. E encerramos a presente sessão em nome de Deus.